Olá amantes de terror, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago histórias de terror que farão você tremer de medo, então já deixa o like nesse vídeo, e se você for novo aqui inscreva-se no canal e ative as notificações pois postamos vídeos todos os dias. E se você quiser ajudar o canal com qualquer doação, a chave Pix está na tela e na descrição. Agora fiquem com a história. Espetáculo Carmesim. Ambos caíram simultaneamente. Foi verdadeiramente impressionante quando se contorceram no chão, mergulhados na chuva. Foi intenso, genuinamente emocionante, quando a violência dominou o momento e os gritos, chutes e arranhões se fundiram nas investidas de um psicopata sedento por controlar seu brinquedo. O banquete de sangue começou quase ao mesmo tempo em que a chuva começou, parecendo um espetáculo cinematográfico, quando as gotas d'água tocavam o solo e geravam aquele som constante, que se transformou em um frenesi de expressões. A mulher ansiava por fugir, mas o psicopata não permitia sua fuga. Ele empunhava uma faca, enquanto ela se defendia desesperadamente com as mãos, em vão. Ele agarrou seu vestido e a jogou no chão, ela conseguiu agarrar suas pernas, fazendo com que ambos caíssem novamente, repetindo os mesmos passos de uma dança perversa. A precipitação do céu intensificou-se, piorando a cada momento, cantando como uma estação de rádio que aumenta o volume, ao mesmo tempo em que o apresentador está com saliva na boca para saciar a sede do público sedento por água. Desesperada, a pobre garota acertou-lhe a cabeça, na tentativa de deter o agressor, mas ele continuou impiedoso e desafiador, o lobo zombeteiro. A faca entrou no jogo, já fazendo parte do cenário, e os protagonistas cientes de sua presença, mas ela apareceu de surpresa, atraindo toda a atenção. Ele sabia perfeitamente o quanto aquele objeto aterrorizaria a pobre menina, mas brincou com ele, erguendo-o no ar, e os relâmpagos, quando as nuvens se encontravam, fizeram a faca brilhar como uma explosão de faíscas. O horror contaminou todo o espetáculo que estava em curso. Os olhos dela se arregalaram, ela caiu de joelhos, dizendo que aquilo não aconteceria e que não permitiria que ele matasse, pois precisava proteger aquela vida mais do que tudo. Seus lábios foram invadidos por sua língua predadora e ele a humilhou repetidamente, enquanto ela lutava incansavelmente para alcançar a estrada, controlando seus passos como se fosse uma corrida de pânico e medo, e ele sabia que poderia brincar com seu brinquedo até lá. Ele desferiu 3 socos no estômago da pobre garota, que não emitiu nenhum grito de agonia, pois queria apenas controlar a situação. Sentindo-se desafiado, ele cortou sua perna, cravando a faca bem no meio da coxa e depois fincou no ombro da desesperada menina. Naquele momento de selvageria, ele sentiu o líquido quente do corpo dela escorrendo, de forma excitante. Abriu a boca em um sorriso, ao ver que conseguiu penetrar seu corpo tão profundamente, que fez a chuva gargalhar. A tempestade se divertia com tudo o que estava acontecendo, e a garota sabia disso, a pobre infeliz que lutava incessantemente contra o assassino que queria matá-la. Mas ele sabia humilhar e controlar, brincar, fazer o que bem entendesse com ela, dando-lhe esperanças de escapar, de fugir de seu controle, mas ele ficava excitado com seu desespero. Certamente, esse momento de brincar com um rato, colocando-o em um labirinto, o fazia sentir-se poderoso e enlouquecido por seu próprio domínio. Ele escorregou na terra molhada pela chuva, porém, aquela não seria mais uma brincadeira terrível do destino. Havia algo ali, como se fosse mais um participante do espetáculo sangrento, e entre as gramas, encontrava-se uma pequena barra de ferro afiada e enferrujada, que ele não viu, não percebeu, ignorou completamente o momento de controle da garota, e não esperava quando ela o atingiu, penetrando seu estômago 3 vezes, fazendo-o cair no chão e proporcionando um espetáculo carmesim, um banho de vermelho. Ganhou uma cena inesperada. A garota observou que seu ataque foi eficaz e que ele não conseguiu controlar a situação. Naquele momento excitante de euforia, com os braços estendidos e um sorriso insano nos lábios, por não esperar por aquilo, ele fez gargalhar, misturando-se ao espetáculo doentio, deixando a cena juntamente com as gotas de sangue mais intensas. Ele continuou a reproduzir o som de sua boca,
abafando a orquestra de fragmentos líquidos, na verdade, silenciando o som da chuva enquanto a garota tropeçava em suas pernas, caindo no chão molhado pelos fluidos do céu, arrastando seu corpo, seu vestido banhado em sangue, aproximando-se da estrada, sabendo que ele logo retornaria, mas ele ainda estava eufórico. Enlouquecido, excitado pela ferocidade doentia do destino. Ela sabia que o assassino voltaria mais intenso e violento, selvagem, dessa vez, não lhe daria oportunidades para escapar e fugir de seu controle. Ela só precisava encontrar ajuda antes que fosse tarde demais, precisava alertar o primeiro motorista desavisado sobre o que estava ocorrendo. Por fim, alcançou a estrada, ainda segurando o objeto metálico em suas mãos. Seu vestido estava manchado de vermelho, encharcado, colado às suas pernas e envolvendo seu corpo esguio. A chuva, como espectadora sádica, pausou brevemente, diante do último ato, da cena final do espetáculo, que prometia ser tão impactante quanto o início. O carro aproximou-se em silêncio. Um indivíduo parou ao testemunhar a situação, observando uma jovem ferida. O homem parou, enquanto atrás do carro, uma criança começou a cantar uma melodia monótona e persistente, como um verme que havia emergido de um ventre há poucos meses, após atos obscuros. Ele estava assustado, preocupado, aflito, observando a aproximação dela. Seu corpo estava ferido, inegavelmente, com cortes profundos, marcas precisas, em locais específicos. Ele deixou sua marca, um aviso. O lobo desejava afastar qualquer um que se aproximasse. Ele sabia que seriam observados e ansiava por isso, sentindo-se excitado com a cena, enquanto as outras pessoas testemunhavam o sofrimento infligido à garota por suas mãos. Aflito e preocupado, aproximou-se do carro, e a chuva começou a cair lentamente e em silêncio. Movendo-se cautelosamente, sem perturbar o último ato, aquela cena final do espetáculo que deixaria o público ansioso pelo desfecho. O homem pegou seu celular, quando, inesperadamente, um golpe feroz atingiu sua barriga, seguido por outros em suas costas, mais do que ele esperava. Foi empurrado para longe do carro, caindo ao chão. Observou a faca e viu o assassino. Este surgiu tão abruptamente que o homem ficou atônito diante da situação, pensou em sua criança, mas foi superado em rapidez. A garganta foi cortada e o pescoço quebrado após o metal atravessar o corpo frágil. Nos últimos momentos, a mulher gritou, enquanto ele segurava seu corpo, pronunciando suas últimas palavras, impotente diante da faca que a imobilizava. Sinto muito, não posso mais controlá-lo. A chuva começou quase simultaneamente aos seus últimos suspiros, suas últimas palavras, entregando seu corpo e mente ao assassino, que começou a rir insanamente. Estava tão enlouquecido que deixou a faca cair no chão, contemplando o homem sangrando, com olhos ferozes, observando seu filho morto. Ele se divertiria, não havia dúvidas, com aquele homem, aproveitaria o ódio ao ver seu filho. Ele sabia o quão prazeroso isso era, gostava disso, apreciava sentir o desespero de suas vítimas, sabendo que em breve apareceria outra pessoa para iniciar um novo espetáculo. Noite perigosa. Sinto um pressentimento ruim enquanto estou sozinha no metrô. É incomum encontrar tão poucas pessoas, mas talvez seja tarde demais. Não é seguro para uma garota se aventurar sozinha a essa hora da noite, mas eu esperava encontrar outros passageiros, trabalhadores noturnos ou pessoas que gostam de passear à noite. Estou com frio, a madrugada está gelada demais. O problema é que esqueci meu casaco. Não entendo por que deu vontade de comer algo agora. Às vezes, tenho o hábito de sair para satisfazer minha fome com algo diferente. Alguns diriam que sou uma garota excêntrica. Em breve, chegarei à minha estação e estarei segura em casa. No próximo ponto, entraram apenas 3 pessoas, um casal que foi para a frente do saguão e um homem estranho. Nesse momento, lembrei das notícias sobre um possível assassino responsável por algumas mortes. A polícia alertou as pessoas para não andarem sozinhas,
trancarem as portas e para que as crianças não conversassem com estranhos. Aquele homem é realmente uma figura assustadora, mas seu rosto me é familiar. Sinto uma atmosfera pesada vindo dele. Espero que o próximo ponto chegue logo, para que eu possa sair e finalmente chegar em casa. Finalmente, minha parada chegou. Comecei a sair e percebi que o homem estranho também estava saindo, seguindo o mesmo caminho que eu. Virei em uma esquina e ele fez o mesmo. Tenho certeza de que estou sendo seguida por um estranho. Tive uma ideia, decidi pegar um táxi. Ao entrar no veículo, pedi ao motorista para dirigir por cerca de 10 minutos, para que o homem continue seu caminho na escuridão da noite. Depois de dar algumas voltas pelo quarteirão por aproximadamente 10 minutos, pedi para o táxi parar em frente ao prédio onde moro e saí segurando minha sacola. O porteiro estava adormecido, mas acordou com um bocejo sonolento quando a velha porta rangeu. Ele me deu boa noite com a voz cansada, mas eu o ignorei e subi as escadas, pois tenho medo de lugares fechados e não uso o elevador. É um trauma de infância, uma experiência que me deixou assustada. Estava no meio das escadas quando comecei a ouvir passos pesados, provavelmente de um homem, pelo som forte que produziam. Continuei subindo as escadas, pensando que poderia ser um dos moradores. Quando estava prestes a chegar ao meu apartamento, percebi que era o mesmo homem do metrô. Nesse momento, não sabia se deveria correr ou gritar. Várias coisas passaram pela minha mente em meio à tensão. Uma delas era que eu estava sendo seguida ou que aquele homem sabia onde eu morava. Decidi continuar caminhando, pois não havia mais como voltar atrás. As mãos do homem tremiam, e notei que ele escondia algo debaixo do casaco. Tive a leve impressão de que era uma faca. Enquanto subia as escadas, observei uma mancha vermelha em sua camisa, possivelmente sangue de alguém. Quando ele passou por mim, seu corpo esbarrou no meu, e uma mancha vermelha sujou minha camisa, era sangue. Agora, estamos de costas um para o outro, ele continua descendo enquanto eu corro para meu apartamento e tranco a porta. Na manhã seguinte, alguns policiais bateram na minha porta, e eu abri. Eles queriam fazer algumas perguntas sobre um assassinato que ocorreu durante a madrugada. Eu não sabia o que estava acontecendo até que os policiais mencionaram que um homem havia matado sua ex-esposa ao descobrir que ela estava tendo um caso com seu irmão. Logo entendi que aquele homem era o responsável, mas não mencionei que o encontrei, apenas disse aos policiais que não ouvi nenhum barulho. Após alguns minutos tediosos respondendo às perguntas dos dois policiais que anotavam tudo em um caderninho, eles foram embora e me deixaram em paz. Em seguida, preparei meu café. Passei a noite toda procurando uma oportunidade para arrancar o coração de um morador de rua, pois ninguém se importa com eles, e estava com muita vontade de comer carne humana. Talvez eu mate alguém esta semana para preparar um fígado, porque não há nada melhor do que comer um fígado antes de dormir. O indivíduo congelado. Peço que se lembre disso, não vou de forma alguma apoiar esta narrativa. Costumava acreditar firmemente na veracidade das histórias de Chris Bonner, mas isso ficou no passado. Ele é um mentiroso sem escrúpulos. Quase lhe disse isso na cara. Fico imaginando que tipo de idiota ele pensa que sou. Agora preste atenção, pois ouvirá a história mais extraordinária que ele me contou. É claro que era uma mentira, nada mudará minha opinião a respeito disso. Ele se aproximou do meu abrigo de gelo na Baía da Aurora, no norte do Alasca. Eu vendia peles para uma empresa em Nova York e, por um golpe de azar, não cheguei à costa até o terceiro dia, quando o último navio partiu além do Mar Ártico. Lá estava eu, abandonado no inverno, sem nenhuma chance de sair até a primavera, apenas com algumas dezenas de índios ignorantes como companhia. Graças a Deus, eu tinha bastante comida enlatada. Como eu disse, Chris Bonner chegou caminhando até mim, da mesma forma que você desceria algumas portas para visitar um vizinho. E de onde diabos você veio? Perguntei, ajudando-o a tirar seu apertado casaco.
Estava lá embaixo, respondeu ele, apontando para o sul. Vamos comer alguma coisa, McNeil. Estou morrendo de fome. Olhe o pacote que trouxe, por favor. Eu já tinha olhado para a mochila que ele havia jogado no chão. Ele parecia magro como um cachorro faminto. Aqueci uma lata de caldo de carne e alguns feijões, e fiz café em um fogão a óleo que também servia como fonte de calor. Coloquei esses alimentos e alguns biscoitos diante do meu convidado. Ele devorou sua refeição como um lobo. Agora um cachimbo e um pouco de tabaco, McNeil, ordenou ele, empurrando os pratos vazios para o lado. Dei-lhe um dos meus cachimbos e minha bolsa de tabaco. Ele acendeu e saboreou a fumaça. Imaginei que ele tinha passado muito tempo sem fumar. Ficamos em silêncio por um tempo, enquanto ele contemplava a chama dançante. Diga, McNeil, começou ele depois de um tempo, o que você sabe sobre uma teoria que afirma que, em algum momento, nosso velho mundo girou em seu eixo em um plano diferente? Ouvi dizer que a Terra inclinou cerca de 70 graus. O que você sabe sobre isso? Foi curioso ouvir Chris Bonner fazer uma pergunta desse tipo. Ele era um garimpeiro simplório, e eu nunca o vi se desviar muito do assunto de mineração e garimpo. Nos últimos 30 anos, ele tinha caçado ouro desde o Panamá até o Círculo Polar Ártico. Não sei mais do que você, provavelmente, respondi à sua pergunta. Também ouvi falar dessa teoria. Eu diria que é um mistério. Essa teoria sugere que o Polo Norte costumava estar onde o Equador está agora, disse ele. Você acredita nisso? Não sei muito sobre isso, Bonner, respondi. Mas sei que descobriram algumas coisas peculiares nesta região, materiais que só existem em locais de bioma tropical. Como quais? Palmeiras e samambaias, uma espécie de papagaio, tigres dentes de sabre e até mastodontes, membros da família dos elefantes. Fósseis e partes de esqueletos, entende? Mas nenhum esqueleto ou fóssil de seres humanos, McNeil? Nenhum desses que são como nós aqui? Nunca ouvi falar. No entanto, estão encontrando pessoas pré-históricas na Inglaterra e na França. Disse ele. Ele refletiu, fumando seu cachimbo, com os olhos fixos no fogo. Parecia perplexo com algo. Veja, McNeil, ele disse de repente. Vamos supor que um homem morra. Ele está morto, certo? Sem dúvida, respondi, rindo, imaginando onde ele estava indo parar. Mas e se ele pudesse voltar à vida? É improvável, se ele estivesse realmente morto. Já ouvi falar de casos de animação suspensa. O coração aparentemente para de bater por 2 ou até 10 minutos. Na verdade, não é que pare de bater, simplesmente sua batida não pode ser detectada. Quando o coração de um homem para de bater, ele está morto. Bonner concordou. Animação suspensa, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Deve ser isso. Essa é a única coisa que explicaria, nada mais faria sentido. Se podemos cobrir um período de 10 minutos, por que não um período de 20 ou até 100 mil anos? Chris, se quiser deitar e descansar um pouco, posso cuidar de você. Está cansado, interrompi. Ele percebeu o significado do meu tom e sorriu. Acha que estou louco, não é? Ele disse. Não estou. É uma maravilha, porém, considerando o que vi e o que é aqui, deixe-me mostrar algo para você. Ele mergulhou a mão em sua mochila magra e retirou um objeto que, à primeira vista, pensei ser uma faca de açougueiro. Ele me entregou o objeto, e imediatamente percebi que não era uma faca de açougueiro. Nunca tinha visto uma lâmina como aquela. Era uma faca peculiar, algo que um colecionador de antiguidades pagaria uma boa quantia. Tinha uma cor escura, quase preta, corroída, parecia ter ficado por muito tempo em um porão úmido. Era uma peça inteiriça, com cerca de 12 centímetros de cabo e talvez 20 centímetros de lâmina.
A ponta e as bordas eram afiadas, parecendo uma adaga. Com certeza, não era feita de aço. Arranhei um lado da lâmina com a unha do polegar e expus um tom amarelo cremoso sob o verniz preto. Parte do que você raspou é sangue, McNeil, disse Bonner. Agora, do que você acha que essa faca é feita? E examinei de perto a mancha amarela. A faca era feita de marfim. Não era o tipo de marfim que eu conhecia, no entanto, era um tipo muito mais rústico do que qualquer marfim que eu já tinha visto. Isso veio de um mastodonte, McNeil, disse Bonner. Olhei para ele, e vi que ele balançava a cabeça, sério. De alguma forma, ele parecia acreditar no que estava dizendo. Uma bela curiosidade, Chris, comentei, entregando o objeto de volta para ele. Relíquia de família, com certeza. Peguei em uma das aldeias indígenas, sabe? Ele não disse nada. Sentou-se fumando, olhando para o fogo. Franziu a testa, com expressão de preocupação, aguardando. Tenho feito prospecção, como sempre, disse ele finalmente. Lá embaixo, nas terras do Tukuvuk. É um lugar terrível, ninguém nunca vai lá. Os índios dizem que os espíritos dos mortos vivem ali. Posso acreditar, porque é um lugar ideal para pequenos demônios. E eu estava bem no meio disso tudo. Acredito que fui o primeiro a pisar naquelas terras. Não importa como cheguei lá, vim do sul no verão passado. Sabe, eu tinha uma ideia de que havia ouro naquelas terras distantes. O lugar onde acabei me estabelecendo era um pequeno vale em um dos braços do Tukuvuk, entre duas cadeias de colinas que variavam de 500 a talvez 3.000 pés de altura. Era um lugar desordenado, cheio de coisas estranhas e antigas, como se Deus tivesse criado algumas coisas que não gostou e simplesmente as deixou ali embaixo, fora do caminho e esquecidas. Mas o ouro estava lá, eu podia quase sentir o cheiro do metal dourado aquecendo na minha panela. Foi por isso que decidi ficar. Cheguei ao vale em meados de julho e passei o resto do verão cavando buracos nas margens do riacho e nas partes mais elevadas. O que encontrei indicava a presença de uma poderosa veia de ouro na região, com uma extremidade em um bolsão. Se conseguisse encontrar esse bolsão, ficaria rico. Mas não consegui localizar o depósito, os buracos que cavava não seguiam nenhuma direção específica. Eu estava tão focado em encontrar uma pista que levasse ao depósito de ouro que não percebi que a temporada estava acabando. Mas como tinha trazido comida suficiente para passar o inverno, não me importei em prolongar minha estadia naquelas terras. No entanto, dependia de mim conseguir algum tipo de abrigo, então construí às pressas uma cabana de um cômodo, cortando a madeira das encostas montanhosas com meu machado. Levei uma tarde para terminar, a cabana não era nada extravagante, mas era confortável o suficiente. Acendi uma fogueira e cortei e empilhei bastante lenha do lado de fora. Com tudo pronto, o inverno se abateu sobre mim com ferocidade. Eu deveria ter permanecido no abrigo, mas a tentação de tentar mais uma vez encontrar o bolsão que continha todo o ouro daquela região era irresistível. Como mencionei antes, não tinha informações precisas sobre a localização desse depósito, era apenas uma suposição minha. Eu imaginei que encontraria o bolsão na encosta de uma colina específica, cerca de 60 metros acima do nível do riacho. Havia uma geleira descendo pela encosta da colina através de um pequeno desfiladeiro, e minha teoria era que o gelo carregava o metal para o riacho, que o espalhava. Essa teoria foi parcialmente confirmada pelo fato de que minhas melhores amostras de ouro na bateia sempre vinham de um ponto um pouco abaixo da junção do riacho com a geleira. Naquela manhã de neve, peguei minha panela e pá e comecei a subir a encosta da colina, mantendo-me próximo à borda da geleira. A geleira não era tão grande, talvez 15 pés de largura. Eu a vi serpenteando pela encosta da colina até desaparecer em uma fenda a cerca de 300 metros de altura, provavelmente alimentada por um lago acima. Já havia subido cerca de 30 metros pela colina, seguindo a borda da geleira,
quando avistei uma mancha escura na margem do gelo. Estava a meio metro abaixo da superfície. Removi a camada de neve para dar uma olhada. O gelo era cristalino, de cor azul. E então eu vi, McNeil. Era o corpo de um homem. Ele fez uma pausa e me lançou um rápido olhar. Queria ver minha reação, suponho. O corpo de um homem, continuou ele. Era o homem mais estranho que já vi em toda a minha vida. Estava deitado de bruços, então não pude ver seu rosto naquele momento, mas sabia que era um homem. Estava completamente coberto por longos cabelos, como um urso. Não usava nenhuma peça de roupa. O que você fez? Perguntei. Fiquei tão surpreso que deixei minha panela e pá caírem e comecei a olhar fixamente para aquela coisa, meus olhos quase saltando das órbitas. O que alguém faria ao encontrar algo coberto de cabelos e congelado em uma geleira? Não nego que fiquei um pouco assustado, McNeil. Bem, fiquei lá olhando para aquela coisa por não sei quanto tempo. Em nenhum momento passou pela minha cabeça perguntar como ela havia chegado ali. A ideia de fósseis ou homens pré-históricos não me ocorreu. Não pensei em nada, apenas fiquei lá boquiaberto. Você me conhece, McNeil, acredito que tenho um coração muito sensível em certos aspectos. Já parei uma vez para enterrar um cachorro morto que encontrei na estrada. Sabia que não teria paz até retirar aquele corpo da geleira e lhe dar um enterro adequado. Além disso, não queria ver aquela coisa novamente quando voltasse a trabalhar na encosta na primavera. Tenho certeza de que ela estaria lá, já que a geleira não se move nem 1 centímetro por ano. Então voltei para a cabana e peguei meu machado. Com um sentimento ruim no coração, retornei ao local e comecei a fazer os pedaços de gelo voarem. Levei cerca de 3 horas para retirar a coisa da geleira. Fiz todo o trabalho com muito cuidado para não danificar o corpo, mesmo que fosse de um homem morto. Diga-me, McNeil, você consegue imaginar o que significou para mim desenterrar um cadáver de uma geleira naquela encosta da colina, naquelas terras esquecidas, dominadas pelo demônio? Não, você não pode, e é a mais pura verdade. Você teria que passar por isso para entender o inferno que foi. Não quero passar por aquilo novamente. Estremeço só de lembrar dos eventos que se seguiram. Perguntei o que havia acontecido lá, eu disse quando ele hesitou. Você vai descobrir, ele respondeu e prosseguiu, finalmente, consegui tirar aquela coisa da colina. Estava coberta por pequenos fragmentos de gelo, então a arrastei para a costa, se é que uma geleira tem uma costa. Meu corpo estremeceu ao olhar para aquela criatura com os cabelos longos grudados nos pedaços de gelo. Uma vez, em Dawson, vi um homem cair no rio Yukon e, quando o retiraram, seu corpo estava congelado e precisaram reanimá-lo. Virei a criatura para ver seu rosto. E perguntei: Você já viu macacos, McNeil? Essa coisa se parecia com isso? Perguntei, começando a conectar suas primeiras perguntas estranhas com o que ele estava me contando. Você não está querendo dizer isso, Bonner. Estou te dizendo, ele afirmou solenemente. Era um homem macaco, exatamente isso. Mais humano do que macaco, se me perguntar. Por exemplo, o rosto era mais plano do que o de um macaco, com uma testa e um queixo mais proeminentes. O nariz era achatado, mas não era um nariz de macaco. E as mãos e os pés eram como os de um homem. Oh, era um homem, sem dúvida. A única coisa que me convenceu, eu diria, foi a faca em sua mão. A faca que você tem aí? Perguntei. Exatamente essa faca, ele respondeu. E então, Bonner, encorajei-o a continuar. Eu dei uma boa olhada naquela criatura e corri de volta para a minha cabana. Sim, McNeil, eu corri, e não tenho vergonha de admitir isso. Aquela coisa me assustou. A criatura mais feia que já vi.
Olhos bem abertos, brilhantes, e os lábios grossos abertos, mostrando o conjunto mais assustador de presas que já vi em um ser humano ou animal. Bem, eu digo a você que aquela maldita coisa parecia viva. Não é de se admirar que eu tenha fugido. Qualquer pessoa faria o mesmo. De volta à cabana, sentei-me na cama para refletir. Foi enquanto eu estava sentado, tentando desvendar tudo, que me lembrei da teoria da evolução. Isso me deu uma pista sobre o que eu havia encontrado. Claro, eu tinha ouvido falar de fósseis e restos de esqueletos de seres humanos pré-históricos sendo descobertos. Será que eu havia encontrado não um fóssil ou parte de um esqueleto, mas um ser humano pré-histórico completo? Aquela ideia me deixou sem fôlego. Se fosse verdade, meu nome entraria para a história e eu seria convidado para dar palestras em sociedades científicas e afins. Pense nisso, McNeil. Digo a você, pensar em todas essas possibilidades foi incrível. Eu estava aqui, neste ano de Nosso Senhor, com o cadáver intacto de um ser humano que viveu sabe-se lá quantos séculos atrás. Aquele cadáver poderia ser a chave para desvendar o mistério da origem da humanidade. Talvez pudesse confirmar ou desacreditar de uma vez por todas a teoria de Darwin. Eu estava em uma situação muito séria, você não percebe? Bem, decidi preservar a criatura para que pudesse partir e relatar minha descoberta. Mas como preservá-la? Claro, se a tivesse deixado na geleira, ela teria se mantido perfeitamente, como um pedaço de carne em uma geladeira. Mas tive medo de colocá-la de volta na cavidade da geleira e congelá-la novamente com a água que trouxe do riacho. A água do riacho poderia causar algum efeito químico que arruinaria a criatura. E se a deixasse onde estava, a neve a cobriria, formando uma espécie de manta quente, e provavelmente ela se decomporia, deixando apenas os ossos. Desejei conservar a criatura exatamente como a encontrei até a chegada dos cientistas, que poderiam estudar uma forma apropriada de embalsamá-la corretamente. Finalmente, concebi um plano para mantê-la em uma bolsa de gelo. Durante algumas semanas, os dias mantiveram uma temperatura moderada. Foi um trabalho desagradável manter a criatura congelada, cortando pedaços da geleira. Então, de repente, o mercúrio no meu pequeno termômetro despencou rapidamente, tornando-se extremamente frio. Levei a criatura para o barraco e a coloquei contra a parede externa, onde não seria coberta pela neve, e a amarrei lá. Você pode imaginar-me indo para a cama todas as noites, com aquela coisa encostada na parede a menos de meio metro de distância? Certamente não pode. Isso abalou meus nervos, e mais de uma vez, fui tentado a abrir um buraco no gelo do riacho e descartar a maldita criatura para nunca mais vê-la. No entanto, eu estava determinado a guardá-la para os cientistas e fazer meu nome na história. Essa ideia se tornou uma obsessão para mim. Sabia muito bem que, se compartilhasse essa história agora sem provas, seria ridicularizado. Sem dúvida, eu zombei. Os dias foram passando, ele continuou, ignorando meu desdém. E cada vez mais, aquela criatura lá fora me deixava nervoso. O sol se dirigiu para o sul e desapareceu de vista. A noite interminável já era ruim o suficiente, mas quando você adiciona as milhares de luzes das estrelas do norte, o uivo dos lobos e a escuridão profunda, é uma condição que pode quebrar um homem se ele não for cuidadoso. E havia aquela criatura de aparência horrenda para se preocupar. Pensava nisso constantemente e não conseguia dormir. Se fechasse os olhos, via a imagem daquele rosto terrível, e se adormecesse, teria pesadelos. Às vezes, eu saía e ficava sob a luz das estrelas ou da aurora, observando-a, aquilo me fascinava, mas também me arrepiava. Por fim, comecei a levar um porrete ou meu rifle sempre que saía para dar uma olhada, com medo de que a criatura ganhasse vida e tentasse me matar com aquela faca. E assim se passaram os dias, talvez 3 meses ou mais. Meus pensamentos estavam sempre voltados para aquela criatura lá fora. Bem, isso não poderia continuar, sabe? Certa manhã,
acordei com a pior dor de cabeça que já senti. Parecia que minha cabeça iria explodir. Meu sangue parecia ferro derretido correndo em minhas veias. Era uma febre. Minha mente estava tumultuada, pensando em várias coisas relacionadas àquela criatura. Eu estava fraco como um gato, mas consegui acender uma boa fogueira e arrumar minha cama com todos os cobertores e pé. Leis que tinha, tentando me manter aquecido quando o fogo se apagasse. Assim que me acomodei na barraca, as coisas começaram a ficar confusas. Eu estava completamente fora de mim. Não consigo afirmar exatamente o que aconteceu nos dias seguintes. Parece que me lembro de momentos em que estava semi-racional. Acho que, em certa ocasião, levantei-me para colocar mais lenha na fogueira. Outra vez, vi aquela criatura parada na porta, sorrindo para mim, como se fosse o próprio diabo. Disparei com meu rifle e, depois, encontrei uma bala na porta. Meu disparo não havia sido uma ilusão. No entanto, a porta ainda estava fechada contra os lobos e não havia rastros na neve lá fora. Bonner fez uma pausa para acender o cachimbo e prosseguiu. Não sei exatamente por quanto tempo fiquei fora de mim. Eu havia dado corda em meu relógio antes de entrar na barraca pela primeira vez, e me recordo de tê-lo dado corda novamente quando me levantei para colocar mais lenha na fogueira que estava quase se apagando. Lembro-me de um clarão e, pronto. Devo ter passado 4 dias inconsciente. Bem, você pode ter certeza de que eu estava farto de ter seres pré-históricos rondando o barraco naquele momento. Que se danem os cientistas! Eu estava determinado a me livrar daquela criatura o mais rápido possível. E a maneira mais rápida, pensei, seria aquecer o cadáver para que se decompusesse rapidamente e depois deixá-lo do lado de fora, onde os lobos e corvos limpariam os ossos. Os cientistas teriam que se contentar com o esqueleto. Então, acendi uma grande fogueira na lareira e aqueci intensamente o barraco. Em seguida, saí e trouxe o cadáver. Fiquei enojado com aquela tarefa, mas era a única opção. Não tive coragem de fazer a fogueira do lado de fora e deixar o corpo lá. Posicionei o cadáver na porta, em frente à lareira, e sentei-me na cama para esperar. Observei-o de perto, pois, estando morto há tanto tempo, pensei que, quando aquecido e começasse a se decompor, se tornaria mole. Eu não queria que o barraco ficasse impregnado com o mau cheiro. Talvez meia hora tenha se passado e, de repente, percebi que o corpo tremia. Sua imaginação está voltando, eu interrompi. Espere, disse Bonner bruscamente. Ele tremia, não muito, mas o suficiente para chamar minha atenção. Isso me surpreendeu e, então, concluí que um corpo descongelando naturalmente iria tremer um pouco. Talvez tenham se passado uns 15 ou 20 minutos, quando uma das pernas se moveu para a frente. Isso me assustou. Lembre-se, eu estava nas colinas, sozinho com aquele corpo. Eu era bastante suscetível a influências estranhas. De qualquer forma, a perna se moveu e sentou-se e pediu um copo de água. Não pude evitar. Bonner continuou, ignorando meu sarcasmo. Ele parecia falar consigo mesmo em voz alta. Observei-o como um falcão por um tempo após isso. Quando não vi mais movimentos, saí para buscar mais lenha e respirar o ar frio em meus pulmões. Aquele barraco estava quente como um forno. Quando entrei novamente, percebi que a maldita coisa estava de costas. Sim, de costas. E havia uma mudança nos olhos, pareciam mais despertos, um olhar mais vivo. E estava, respirando. Sim, senhor, respirando. Não sei como a coisa não me viu quando entrei e fechei a porta. Acredite ou não, a mão que segurava a faca estava aberta e a faca caída no chão, separada do corpo. Eu estava louco? Eu digo que não. Eu estava tão lúcido quanto estou agora. Digo a você que vi essas coisas com meus próprios olhos, vi-as tão claramente quanto vejo você agora.
Eu entendo que você não acredite em mim, McNeil. Bem, não o culpo, às vezes, eu mesmo mal acredito. Ele soltou uma risadinha. Mas lá estava, exatamente como estou dizendo. Eu havia saído por alguns minutos, e quando voltei e vi que a coisa estava de costas, deixei cair a lenha que estava segurando. O barulho da madeira caindo no chão fez a coisa se levantar rapidamente. Você não precisa me olhar desse jeito, eu lhe digo com toda a certeza. Eu juro. Lá estava ele, agachado como uma pantera prestes a atacar, os olhos brilhando como fogo, os lábios puxados para trás, mostrando as presas amarelas. Consegue imaginar isso? Não, você não consegue. Bonner fez um gesto expressivo com uma das mãos. Foi impressionante, mas a coisa ainda não tinha me visto. Ela olhava para o fogo, mas estava virada o suficiente na minha direção para que eu a visse claramente. De repente, soltou um grito em uma língua estranha e saltou sobre a lareira, tentando lutar contra as chamas. Acho que aquela coisa nunca tinha visto fogo antes, não sabia o que era, provavelmente pensou que era algum tipo de animal selvagem. Naturalmente, o resultado foi apenas braços e mãos queimados, e o cabelo longo chamuscado e encaracolado. Ela saltou para trás com um rosnado, soltando aqueles sons estranhos. Parecia um grunhido que vinha de suas entranhas. Digo a você, McNeil, fui bastante corajoso ao permanecer ali, encarando a criatura. Minha vontade era de fugir. Meu rifle estava apoiado na cama, mergulhei rapidamente para pegá-lo. Então, aparentemente, a coisa me viu pela primeira vez. A forma como ela me encarou com aqueles olhos brilhantes foi um aviso. Não parei para discutir, peguei o rifle, armei-o e atirei instantaneamente. A bala atingiu o peito esquerdo da criatura e o sangue jorrou. Claro que você não acredita. Mas eu lhe digo, o sangue jorrou do peito de algo que esteve congelado em uma geleira por milhares de anos. Bem, aquilo avançou em minha direção com uma intensidade avassaladora. Não tive tempo para mirar novamente. Ela começou a me sufocar. O cheiro? Aquela criatura exalava um odor de decomposição. Talvez você saiba como uma jaula de um animal selvagem cheira se não for limpa por 1 ou 2 semanas. Aquilo cheirava assim, só que pior. Ainda posso sentir o mau odor. Senhor! Bonner enrugou o nariz e estremeceu. Mas lá estávamos nós, enfrentando um ao outro, a criatura emitindo aqueles grunhidos semelhantes a porcos e exalando um cheiro como de milhares de montanhas de lixo. Possuía a força de 10 homens, eu senti isso. Arrancou o rifle de minhas mãos e dobrou o cano com um movimento rápido dos pulsos. O cano de um rifle Winchester calibre 38 entortou tão facilmente quanto você ou eu entortaríamos um pedaço de fio de cobre. Então estávamos ali, brigando como um par de gatos selvagens por todo o barraco. Eu mesmo não sou inexperiente quando se trata de confusões, McNeil, mas aquela criatura me dominou como se eu fosse um bebê. Nos debatemos no chão, eu lutando com fervor, ela lutando como 40 demônios. Chutamos o fogo para dentro e para fora novamente, espalhando brasas vivas por todos os cantos, e o barraco pegou fogo. Estava quase desistindo quando minha mão, por acidente, agarrou o cabo da faca que a criatura havia deixado cair no chão. Segurei-a firmemente e a cravei com todas as minhas forças, golpeando-a repetidamente até a lâmina se encontrar com o cabo a cada investida. Aquela faca? Eu interrompi. Essa faca, respondeu Bonner. Ainda tem manchas de sangue seco. Mas acredito que tenha sido a bala que fez o trabalho. Deve ter cortado uma artéria. De qualquer maneira, o sangue continuou jorrando do peito da criatura, escorrendo por minhas mãos e as deixando escorregadias. Eu sabia que aquela criatura não poderia perder tanto sangue e continuar viva, foi isso que me deu coragem para continuar lutando. E, como mencionei antes, creio que a bala tenha feito o trabalho a longo prazo.
Um tiro de sorte, caso contrário, eu não estaria aqui agora. Senti a criatura enfraquecer e seu aperto relaxar. Vi minha chance de escapar, acertei-a com um golpe de cotovelo no estômago, me libertando de seus braços e empurrando-a para longe. Ela cambaleou por alguns momentos, agarrando o peito com as patas ensanguentadas, rangendo os dentes e me encarando ferozmente, antes de cair nas chamas. Pude perceber claramente que não havia esperança de salvar o barraco, então peguei o que pude carregar nas mãos. Em termos de comida, roupas e cobertores, e parti. Não me lembro de ter colocado a faca no bolso, mas foi onde a encontrei mais tarde. A cabana foi completamente destruída e aquela criatura queimou junto, provavelmente nem mesmo um osso dela restou. Os cientistas estavam sem sorte e um grande mistério da humanidade permaneceria sem solução. Não parei para investigar, é claro, meu trabalho era abrir trilhas. Eu tinha conhecimento sobre essa aldeia e vim até aqui. Como cheguei não sei, este é um território terrível para atravessar a pé durante o inverno. Quando cheguei ao vale onde tudo isso aconteceu, deixei meus 10 huskies para se virarem sozinhos, pois não tinha comida para mantê-los vivos. Tive que caminhar até aqui. E isso é tudo, McNeil. Pode dizer o que quiser, mas eu vi com meus próprios olhos e você não pode mudar minha opinião. Hibernação suspensa? Sim, por um período que abrange séculos. Seria algo fascinante se pudéssemos imaginar o que ocorreu lá atrás quando esta antiga terra desmoronou. Talvez veríamos um homem meio macaco, atravessando um riacho com uma faca na mão, a caminho de matar um inimigo que dormia na margem oposta. Então, de repente, o eixo da Terra se inclinou, as condições climáticas naquela época eram tão extremas que congelavam as coisas num piscar de olhos, e a criatura ficou presa no gelo, assim como a poeira e a lava preservaram as coisas nos dias de Pompeia, e... Bem, quem pode dizer o que aconteceu? Tudo era possível. Não conhecemos as condições daquela época. De qualquer forma, aqui estou eu, milhares de anos depois, desenterrando um homem com uma faca na mão de uma geleira. Eu aqueço o corpo para que a carne se decomponha. Ao invés disso, ele ganha vida e eu tenho que matá-lo. Ele estava hibernando em uma geleira por séculos. Não sei o que pensar sobre isso. Bonner acendeu seu cachimbo e continuou fumando, depois olhou para mim com um olhar questionador. Chris, eu disse, sinceramente, não acredito em uma palavra do que você contou. Você estava fora de si por alguns dias. Isso explica tudo. Você teve um ataque de depressão e nervosismo e imaginou tudo isso. Depois veio me contar como se fosse um fato real. Ele pareceu magoado. Olhou fixamente para a faca em sua mão por vários momentos e então a empurrou na minha direção, seus olhos penetrando os meus. Então, de onde diabos eu tirei essa faca? Meu irmãozinho desapareceu. Sempre dividi o quarto com meu irmão mais novo, mas depois da morte da nossa avó há 2 semanas, eu herdei o antigo quarto dela. É um alívio finalmente ter um pouco de privacidade. Compartilhar um quarto pode ser cansativo, entenda, eu amava a vovó e fiquei muito triste com sua partida, mas é bom ter um espaço só meu agora. Tirei todas as coisas da vovó do quarto e as guardei no porão, exceto por uma velha televisão. Eu não queria ter nada dela no meu novo quarto, pois me traria lembranças e me deixaria triste novamente. No entanto, acabei decidindo manter a TV, mesmo sendo antiga e simples, seria bom poder assistir alguma coisa no meu próprio quarto. Já se passaram 2 dias desde que comecei a arrumar tudo na minha nova fortaleza. Pintei as paredes, montei minha cama, meu guarda-roupa, deixei tudo do jeito que eu queria. Depois de um dia exaustivo de trabalho, estava cansado. Jantei, tomei um banho e me joguei na cama. Alguns minutos se passaram e percebi que não conseguia dormir, fiquei entediado. Como não havia nada para fazer naquela noite, decidi assistir um pouco de TV. A velha televisão não tinha controle remoto,
Então eu precisava levantar e ajustar manualmente. Passei alguns minutos procurando por um canal sintonizado, mas só consegui encontrar estática. Era estranho, porque a vovó passava o dia assistindo novelas, documentários de animais e programas de culinária, mas agora nem esses canais funcionavam. Então desliguei a TV, voltei para a cama e enquanto olhava para o teto, esperando o sono chegar, senti como se estivesse sendo observado por algo ou alguém dentro da TV. Não dei importância, achei que era apenas imaginação. Logo adormeci. No dia seguinte, decidi verificar o aparelho. Tudo parecia em ordem, e a antena, cabos, nada fora do lugar. Liguei a TV para fazer alguns testes, procurei por canais novamente, mas sem sucesso. Desliguei a televisão e fui cuidar do meu irmãozinho. Nossos pais saíram em uma viagem para tentar superar a morte da vovó, então agora sou responsável por ele. Perder um ente querido é sempre difícil, e minha mãe foi a mais abalada, já que a vovó era a mãe dela. O dia passou devagar, como de costume. Hoje eu estava indo para a cama um pouco mais tarde por causa das tarefas domésticas que agora eu tinha que fazer. Tomei um banho relaxante, jantei, coloquei meu irmãozinho para dormir e logo me joguei na cama. Deitado, encarei a TV por alguns segundos. Não tive vontade de levantar para ligá-la, provavelmente não funcionaria novamente. Em vez disso, passei o tempo olhando mensagens no meu celular e acabei adormecendo. Durante a noite, em algum momento, a TV ligou sozinha com o volume no máximo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Acordei assustado e confuso, sem entender o que estava acontecendo. Peguei meu celular para ver as horas e vi que eram 3h33 da manhã. Olhei para a TV e a tela estava completamente escura. Levantei-me e me aproximei para verificar. Percebi que o canal sintonizado era o 666. Não sou supersticioso, apenas pensei que fosse algum defeito, afinal, o aparelho era antigo. Pressionei o botão de desligar e a TV se apagou. Voltei para a cama e, com muito sono, adormeci rapidamente. Amanheceu e fiquei em dúvida se o que aconteceu durante a madrugada foi real ou apenas um sonho. Não pensei muito sobre isso, pois tinha muitas coisas a resolver e não podia perder tempo. É comum os irmãos mais novos gostarem de fuçar as coisas dos mais velhos. Por causa disso, sempre trancava a porta quando saía do meu quarto. Pode parecer exagerado, mas meu quarto era meu tesouro e eu gostava de mantê-lo organizado. Mas um dia se passou e a noite chegou. Depois de tantas tarefas domésticas, eu estava exausto. Levei meu irmãozinho para dormir em sua cama. Durante o jantar, ele me perguntou sobre a vovó. Expliquei que ela estava em um lugar melhor e não podia mais estar conosco. A vovó e o Júnior eram muito próximos, então eu sabia que ele teria perguntas assim em algum momento. Esperei até que ele adormecesse e, em seguida, desci as escadas em direção ao meu quarto. Tudo o que eu queria era dormir um pouco, então deitei e, rapidamente, adormeci. Mais uma vez, durante a madrugada, a TV ligou sozinha, e confesso que fiquei um pouco assustado. O canal sintonizado ainda era o 666, e a tela permanecia escura, mas dessa vez foi diferente. Em vez de estática, ouvi sussurros e gritos, como se várias pessoas estivessem sofrendo juntas. Levantei-me, mesmo tremendo de medo. Tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que era apenas algum filme sendo transmitido, já que a TV estava com defeito e não exibia imagens, apenas som. Rapidamente, desconectei o cabo de energia e a televisão se apagou. Ainda trêmulo, voltei para a cama e sentei-me na borda. Foi quando a TV, mesmo estando desconectada, ligou novamente. E juro que vi uma mão com garras negras saindo da tela, como se fosse um efeito 3D. A mão parecia fazer gestos na minha direção, chamando-me. Cobri minha cabeça com o cobertor e fechei os olhos com força, esperando acordar de um pesadelo. Passaram-se alguns segundos e os sussurros e gritos pareciam ter cessado.
Então, tirei o cobertor de cima e vi que a TV estava desligada. Fui até o guarda-roupa e peguei um lençol velho, desgastado por traças, joguei-o sobre a velha televisão e retornei à cama, em pânico. Não consegui dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, decidi me livrar da velha televisão. Mas as coisas não saíram como planejado. Tentei levantá-la, puxar e empurrar, mas por mais que eu tentasse, a TV não se movia nem 1 centímetro. Parecia estar colada no chão ou pesar 1 tonelada. Depois de várias tentativas, percebi que não conseguiria movê-la. Acabei deixando-a no lugar e cobri com o lençol novamente. Talvez fosse o peso normal do aparelho antigo, mas talvez fosse apenas minha mente tentando criar uma explicação. De qualquer forma, saí do quarto intrigado naquele momento. Fui cuidar do Júnior, como de costume. Hoje, ele acabou se machucando em um acidente. Por descuido, ele tropeçou e caiu escada abaixo. Ele chorou muito e ficou cheio de hematomas pelo corpo. Tive que dar toda a atenção a ele. O dia foi escurecendo e o Júnior ainda estava com o rosto marcado pelo choro, perguntando pelos nossos pais, que haviam viajado, e pela vovó, que faleceu. Sentia tanta compaixão por ele naquele estado. Antes de irmos nos preparar para dormir, decidi mostrar a ele como meu novo quarto ficou e permiti que visse algumas das minhas revistas em quadrinhos. Deixei-o na minha cama e ele folheava as revistas freneticamente. Ele estava se divertindo tanto que parecia ter esquecido a dor e os machucados. Saí do quarto e fui para a cozinha. Ia preparar um grande prato de panquecas para o jantar, nós dois adorávamos. Enquanto eu cozinhava, o Júnior continuava animado com as revistas em quadrinhos. Ele me chamava da cozinha, dizendo coisas como: "Uau, o Capitão América é incrível." Fiquei feliz por vê-lo se divertindo tanto. Toda criança passa por uma fase de descobertas e fica curiosa sobre qualquer coisa. Tudo estava indo bem naquela noite. Eu estava quase terminando de preparar as panquecas e logo chamaria o Júnior para jantar. Foi então que ele gritou algo que não tinha nada a ver com as revistas em quadrinhos, algo sinistro. "Consigo ouvir a vovó na televisão." Naquele momento, lembrei do que aconteceu durante a madrugada. Abandonei tudo na cozinha e corri para o meu quarto, onde tinha deixado o Júnior. No meio do caminho, ouvi um grito dele. "Ah, hífen!" Seu grito foi interrompido de repente. Cheguei ao quarto ofegante e percebi que o Júnior não estava lá. Vi o lençol que cobria a TV jogado no chão, junto com uma das minhas revistas em quadrinhos. Olhei debaixo da cama e dentro do guarda-roupa, mas não encontrei nada. Chamei pelo Júnior, mas não obtive resposta. Então, disse: "Você pode aparecer, Júnior, você ganhou." Nesse momento, a TV ligou sozinha novamente, e não pude acreditar no que vi. Esfreguei meus olhos, pensando que aquilo não poderia ser real. Fui me aproximando e tive certeza. Era ele. Meu irmãozinho Júnior de alguma forma estava preso dentro da televisão, como um pequeno animal numa gaiola. Já se passaram 5 horas desde que o encontrei assim. Ele não para de chorar e dizer que alguém o puxou para dentro da televisão. Não sei o que fazer para tirá-lo de lá. A única coisa que fiz nas últimas horas foi assistir meu irmãozinho preso na TV. Essas foram as histórias de hoje. Diz aqui nos comentários se você ficou com muito medo. E se você gostou muito e quer conferir mais relatos e histórias de terror, então inscreva-se em nosso canal. E até o próximo vídeo.